Descansemos o nosso coração no nosso Deus e Pai. Abra comigo a sua Bíblia aí, no Evangelho de João, no capítulo 3, o verso de número 16. Evangelho de João, capítulo 3, verso 16. Como você acompanhou aí, o tema aí nosso será hoje sobre o amor de Deus. Vamos falar sobre este glorioso amor de Deus, as características desse glorioso amor de Deus. Então diz o texto assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Uma vez mais, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos orar? Querido Deus, em nome de Jesus, nós te damos graças e glorificamos o teu santo nome, porque podemos descansar o nosso coração em ti, em saber que a tua bondade expressa por nós na cruz de seu Filho Jesus é infindável. Louvado e bendito seja o Senhor. Assim, agora queremos ouvir uma vez mais a voz da tua palavra e que ela venha, ó Deus, para dentro do nosso coração, para dentro do coração de todo aquele que ouve a tua palavra nesta noite, e ele e ela seja inundado pelo teu glorioso amor. Em nome de Jesus. Amém. Martinho Lutero, o reformador luterano do século XVI, ele chama João 3,16 de a miniatura do Evangelho. Martinho Lutero faz a seguinte defesa: em João 3,16 tem a miniatura, ou tem a síntese de tudo que é o Evangelho, que é a expressão do amor de Deus em dar o seu Filho Jesus Cristo para salvar-nos. Então o Evangelho reduz-se nessas três expressões, e ele, sabiamente, ele nos mostra aqui a respeito deste glorioso amor. O texto que nós lemos, embora tenha uma divisão aí, você tem aí a missão do Filho, mas se você colocar o dedo sobre essa frase, que isso não existia na escrita, era a carta toda, só depois que foram divididos em blocos, você vai perceber que todo o texto começa lá no verso de número 1 do capítulo 3, quando um homem chamado Nicodemos, ele chega até Jesus e faz a seguinte pergunta para Jesus, a seguinte afirmação: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais revelatórios de sua messianidade, como também de sua deidade, se Deus não estiver com ele. E a partir desta afirmativa de Nicodemos, e não só dele, porque ele usa no plural, sabemos, então ele fala por si e possivelmente pelo sinédrio, aquelas pessoas que estavam no entorno dele, Jesus fala sobre a obra do Espírito, a qual o Espírito Santo realiza no coração do homem, que é chamado de novo nascimento, ou chamado de regeneração. Nesse diálogo com Nicodemos, chega o verso número 10, quando Jesus fala para ele que ele precisava nascer de novo, que ele precisava ser gerado de novo, literalmente, gerado do alto, isso que é um novo nascimento, gerado de Deus, ou nascido de Deus. Nicodemos, ele disse assim: como que pode acontecer isso comigo, sendo eu um homem já velho? E aí então Jesus diz no verso 10 para ele: tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? Aí Cristo fala sobre o mistério que existe na semelhança de ser ele levantado na cruz, assim como Moisés um dia levantou a serpente, lá em tempos de praga, e todos aqueles que miravam na serpente, olhavam para ela quando era picado pela serpente, eles eram livres das consequências do veneno dela. Então, se você observar e acompanhar João 3, do verso 1 até o verso 16,
são as ações das três pessoas da Trindade na redenção do homem. O Espírito que gera um novo nascimento. Mas a fonte do Espírito é a cruz. E Jesus disse isso para Nicodemos, que o Filho do Homem será levantado, assim como Moisés um dia levantou a serpente. Todo que mirar nele, ou todo que nele crê, tem a vida eterna. Então observa a obra do Espírito, a obra do Filho, e agora então o que provoca a obra do Filho, que provoca a obra do Espírito, é o amor de Deus. Então nós poderíamos dizer assim que o plano de salvação, a ação das três pessoas da Trindade, aí está na ordem inversa. Está do efeito para a causa, da obra do Espírito, cuja a fonte é a cruz, e a cruz que fora provocada pelo amor de Deus, ou pelo Deus e Pai. Então assim o Evangelho de João é mostrar, é narrar a vida do nosso Senhor Jesus Cristo do ponto de vista de sua deidade, ou de sua divindade, de sendo Ele a segunda pessoa da Trindade. A obra da cruz é enfatizada aqui no verso de número 16 de João capítulo 3, mas não a obra feita pelo Filho em si, mas a obra feita pelo Pai através do Filho na cruz. Por isso que lembra que eu tenho dito para vocês, já em outra mensagem no Evangelho de João, que aqui há uma ordem inversa sobre as ações, a ação do Espírito, a ação do Filho e agora a ação do Pai. Também o Evangelho de João capítulo 3, verso 16, também foi chamado o coração da Bíblia, já que ele fala de um amor extravagante, de um amor que não pode ser medido, ou de um amor de tal maneira. Como que os estudiosos eles dissecam, ou eles dividem no Evangelho de João o verso 16 do capítulo 3 em 5 pontos, ou eles expõem aqui 5 características do amor de Deus, e eu vou enumerar elas e depois expô-la uma a uma para vocês. A primeira coisa que eles falam, ou como característica do amor de Deus, é que o amor de Deus é uma dádiva. A segunda é que o amor de Deus é sem distinção. A terceira é que o amor de Deus é sem medida. Charles Spurgeon, o eloquente e homem cheio do Espírito, pregador batista do século XVIII, chamou o amor de Deus de incomensurável, porque ele não pode ter uma medida, nem de sua altura, nem de sua largura, nem de sua profundidade. Mas eu chamei ele de um amor sem medida. O amor de Deus, ele também é sacrificial, porque há uma entrega, há uma renúncia por parte não só do Filho, mas também do Pai. E por último, o amor de Deus, ele é salvífico. Então é aquele amor que, quando manifestado em favor de outro, lhe provoca um bem. Então vamos por partes falar sobre o amor de Deus. A primeira, então, característica que eu disse para os irmãos é que o amor de Deus apresenta a primeira característica como sendo uma dádiva. O que isso quer dizer? Isso quer dizer, na expressão porque Deus amou, não existe uma condição estabelecida. Não é como aqueles outros textos na Bíblia em que espera-se do homem, ou que a ação divina fora provocada por uma ação do homem, ainda que seja a sua própria ira. O amor de Deus relatado aqui, não existe uma causa meritória. Muito pelo contrário, nenhum traço meritório há nos homens, por isso que é uma dádiva, nenhuma virtude. Nenhuma boa ação é requerida. E o Evangelho nos encontros de Jesus com as pessoas que foram salvas por Ele, vai nos mostrar isso. Jesus chega para uma pessoa fora do ambiente religioso, fora da realidade social, a ponto de ser apedrejada como uma mulher adúltera, ou abandonado como o paralítico lá no tanque de Betesda. Então, sem exigir absolutamente nada deles, Jesus lhes concede o perdão, lhes concede uma nova vida. É isso que o texto está nos falando, que o amor de Deus é uma dádiva. Eu e você nunca poderíamos merecer. E o apóstolo Paulo, na Epístola aos Romanos, no capítulo 5, no verso de número 8, ele diz assim, que o amor de Deus é de tal maneira a sua expressão por nós, que Deus
nos deu o seu Filho Jesus para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Não quer dizer que não continuamos pecadores, mas hoje somos pecadores convertidos. Então, você que está me ouvindo, aí talvez você tenha pensado assim: olha, eu preciso fazer alguma coisa para merecer o amor de Deus. Isto é impossível. Não tem nada, nenhuma expressão, não tem nenhuma boa ação, não tem nenhuma virtude que eu e você possamos ter que torna-nos meritórios do amor de Deus. Lembre-se que eu tenho falado algumas vezes para vocês que a palavra porquê, juntas assim, ela está fazendo uma explicação. E diz os entendidos que a relação é diretamente com o verso 14 e 15. A explicação do que provocara a cruz, do que fizera Deus enviar o seu Filho ao mundo, é para conceder vida eterna ao homem. Esse deve ser o nosso regozijo em Deus. Temos recebido um amor que não merecemos, uma dádiva que não pedimos, um presente maravilhoso e inigualável. Porque Deus amou. É assim que o versículo do coração da Bíblia, é assim que o versículo cuja definição do glorioso, do grande reformador Martinho Lutero foi que a miniatura do Evangelho, ele não requer nada de mim, nada de você. E Deus já entregou o seu Filho Jesus por nós. A segunda característica é que ele é sem distinção. Então ele diz assim: porque Deus amou. Não existe uma condição pré-estabelecida. E aí ele usa a palavra mundo, porque Deus amou ao mundo. Lembra lá que eu disse para vocês, quando eu preguei no Evangelho de João, quando eu falei sobre o enunciado da cruz de João 1,29, eu citei para vocês a palavra mundo, as 10 definições, ou os 10 contextos em que a palavra mundo há no Evangelho de João. Pelo menos 10 significados diferentes tem a mesma palavra mundo. E lembra que eu disse para vocês que quando tanto lemos João 1,29, quando lemos aqui João 3,16, mundo aqui está no sentido de pessoas sem distinção em relação à raça, em relação à classe, em relação à língua, em relação à etnia. Lembrem-se bem que no Antigo Testamento, eu enfatizei isso, que no Antigo Testamento Deus estava pactuado com uma nação chamada Israel. Era com a nação de Israel que Deus estava pactuado, e aqueles que quiseram vir até Deus e ter um pacto tinham que passar pela nação de Israel. Ou seja, Israel era a detentora dos oráculos divinos, era por meio dela que um prosélito ou uma pessoa de uma outra cultura poderia pertencer ao povo de Deus. Então o mundo aqui, a ideia é o amor de Deus abrir o leque. Agora ele está alcançando as pessoas. A abrangência é universal. Nós poderíamos traduzir essa palavra aqui, mundo, por universal, que daria o mesmo sentido, porque Deus amou de maneira universal, ou seja, as pessoas em todas as culturas, em todas as línguas, de todas as cores, de todas as raças, pessoas às vezes, algumas delas imbuídas, como eu e você, eu mesmo estive imbuído na idolatria, no paganismo, na rebelião contra Deus, e mesmo assim Deus enviou o seu Filho Jesus e nos amou, e um dia nós podemos encontrar com esse Deus. Esse amor de Deus, esse mundo, abrange todos os seres humanos sem distinção. Isso não quer dizer que aquela ideia do universalismo, que todas as pessoas serão salvas de qualquer maneira. O versículo vai terminar e ele vai refutar essa ideia, dizendo, muitos leem João 3,16 e dizem assim, Deus vai salvar todo mundo de qualquer maneira. O texto, na sua conclusão, vai dizer que não, que mundo aqui refere-se a pessoas indistintamente, e não de qualquer jeito ou de qualquer maneira. E eu vou citar mais 2 textos para vocês que vão contribuir para a gente entender a palavra mundo aqui. João o Evangelho de Mateus, capítulo 28, no verso 18, Jesus diz, eu tenho autoridade no céu e na terra. E terra ali é a mesma ideia de mundo, planeta. E diz assim, porque eu tenho autoridade, eu estou enviando vocês para que vocês façam um discípulo de todas as nações. Então observe,
Antes, então, Israel e as pessoas vinham até Israel, exceto na época da dispersão. As pessoas vinham até Israel, agora é o contrário, a igreja recebe um mandato divino diferente. Ela deve ir a todas as tribos, a todos os povos, a todas as línguas e todas as nações. Um outro texto também, e lá usa a palavra mundo, é Marcos capítulo 16, verso de número 15. Quando Jesus diz para os discípulos, depois de ressuscitado, antes de sua ascensão, Jesus vira aos seus discípulos e diz assim: ide por todo mundo, ou vão a todo mundo, preguem o evangelho a toda criatura. Então, percebe que mundo aqui não é a ideia de pessoas serem salvas de qualquer jeito, mas mundo aqui refere-se a um amor sem distinção, sem cor racial. O mundo sem posição, o mundo aqui refere-se a pessoas independente de seus créditos anteriores, ou independente de sua classe social, da tonalidade de sua pele, de sua posição, ou até mesmo de sua própria cultura, da língua em que ele falara. O mundo aqui se refere, é o amor de Deus, é o chamado o amor de Deus sem distinção, que alcança todas as pessoas. Ao pensarmos sobre isso, a respeito do amor de Deus, lembre-se que Deus um dia te alcançou lá onde você está. E alguns de nós, eu digo particularmente de mim, foi alcançado por um Deus que eu não busquei. Talvez você que está me ouvindo aí, ou vai me ouvir, talvez você é uma pessoa que está à procura de Deus. Eu não, muito pelo contrário. Eu corria dos convites para ir a cultos. Hoje eu entendo quando as pessoas me enganam, me trapaceiam e não vêm, e você convida, eles afirmam. Eu fiz muito isso, fiz isso durante mais de 8 anos da minha vida. Mas Deus havia me amado e havia me comprado pelo sangue de seu precioso Filho e prepararam o dia e a hora e o lugar da minha conversão. Aquelas pessoas que pregam o Evangelho, aquelas pessoas que anseiam pela salvação de seus familiares, de seus amigos, têm que ter essa expectativa, a mesma expectativa de Deus. Qual é a expectativa de Deus? É esperar até chegar o dia e a hora, onde o povo de Deus, aqueles a quem por Cristo morreu antes da fundação do mundo, vão se chegar a Ele. E Deus tem os seus meios para nos levar a Ele. A mim foi uma enfermidade terrível. Outros, problemas pessoais, problemas familiares e assim por diante. Mas essas pessoas sem distinção, que já foram amadas, da qual Cristo já comprara na cruz, ela vai se iniciar a chegar a Deus. Então você que ora pela salvação de sua família, de seus amigos, de seus colegas de trabalho, você que tem pregado para ele, tenha paciência. Cada um tem o seu dia, cada um tem a sua hora. E cada um, às vezes, duas pessoas, Deus trabalha de maneira diferente para um dia levá-los a Cristo. Isso é o meu grande motivador em pregar o Evangelho. Assim como um dia alguém pregou e esperou por mim 8 anos, eu também tenho que esperar pelos outros, para aqueles que me ouvem. Então, sem se importar quem era ou onde estávamos, ou de que origem tínhamos, ou de que classe social pertencíamos, Deus nos amou sem distinção. A terceira característica, então, o pregador Charles Spurgeon chamou ele de amor incomensurável, ou de tal maneira. Eu usei a expressão sem medida, ou que não pode ser medido, até para ficar uma palavra mais fácil da gente entender aquilo que é algo sem medida. O próprio apóstolo, ele está escrevendo, lembre-se, ele está escrevendo inspirado pelo Espírito Santo. Não é que João não encontrou uma palavra, não. Já ouvi alguns dizer que João não encontrou uma palavra, como se ele estivesse procurando uma palavra. Não, é o Espírito que está inspirando João. Nós cremos que a Bíblia é um livro inspirado. Os homens são instrumentos da inspiração divina para escrever o livro. Mas é que não tinha uma palavra na língua grega. É que não tinha uma palavra na língua hebraica. É que não tem uma palavra em qualquer língua falada no nosso tempo, em qualquer tempo, que possa descrever o amor de Deus. Não existia nem naquele tempo e nem no nosso tempo uma palavra que possa
denotar para nós comprimento, largura, profundidade e a extensão do amor de Deus por nós. Por isso que ele é dito como sem medida. Não pode ser medido. Um poeta, ele escreveu assim, e ele disse assim: se todos os homens do mundo fossem poetas, se todos os mares e oceanos fossem tinta, e se todo o céu fosse feito um grande pergaminho ou transformado em folhas de papel, ainda faltaria poetas, tinta e papel para escrever a grandeza do amor de Deus quando ele entrega o seu Filho Jesus. Por isso que esse amor ele é chamado de incomensurável, um amor sem medida. Agora, uma aplicação prática para o meu coração e o seu coração. Às vezes, diante das adversidades da vida, e todos nós enfrentamos ela, diante das decepções, às vezes nos esquecemos de quanto somos amados por Deus, de quanto que Ele já demonstrara o seu amor por nós, o quanto que Ele entregou o alto preço dele para que eu e você nos achegássemos a Ele por meio de seu Filho Jesus. Transformaremos toda a nossa existência se nós pararmos de pensar o amor de Deus naquelas coisas chamadas passageiras, naquelas coisas efêmeras, que é chamado transitórios, a qual o homem de Deus Salomão chama de vaidade, algo transitório. E se você está procurando o amor de Deus nessas coisas pequenas, minúsculas, que se tem hoje e se perde amanhã, você está procurando ela no lugar errado. Diz o pregador puritano, ele diz assim, que se alguém quiser falar do amor, ou falar de amor, tem que ir ao Calvário, porque lá sim poderá se ver a grandeza do amor de Deus. Então pense aí, nos seus dias de adversidades, naqueles dias mais complexos, onde de repente você não conseguiu o emprego que você queria, de repente você não recebeu a cura que você buscava, e de repente lá no seu coração o maligno lançou, lá dentro do seu coração, dentro da sua vida: puxa, Deus não me ama, porque Deus não me concedeu, Deus não respondeu positivamente a esse meu pedido de oração. Olha, Deus não me curara, olha, não conseguiram o emprego que eu almejava. Não procure o amor de Deus nessas coisas pequenas, não. Lembre-se que Deus já demonstrou um amor sem medida por ti, lá na cruz do Calvário. Então você pode virar a cabeça e olhar o rastro da história, escrito na literatura bíblica, mas também na literatura secular. E o Calvário está lá estendido, está lá para todos nós vermos um amor que não pode ser medido. A quarta característica, então, é dita como um amor sacrificial. Então, porque Deus amou é uma dádiva. O mundo é um amor sem distinção de cor, raça e assim por diante. De tal maneira é um amor sem medida. E aí fala que ele deu. Ou ele entregou. E aqui deu seu filho, deu a morte. E aí você pode observar que é filho maiúsculo e unigênito. Filho, o único gerado, e Deus entregou ele para morrer por nós. Aqui deu a morte, entregou a morte. Isso é chamado, então, a quarta característica do amor de Deus, que é o chamado amor sacrificial. O amor de Deus não ficou no campo das ideias. Eu vejo, às vezes, muitas pessoas fazendo declaração de amor aí nas redes sociais, aí nas muitas que tem por aí, escrevendo bilhetinhos e tudo, mas isso na verdade é apenas uma declaração. Se na vivência prática, na ação prática, aí de marido para mulher, de esposo para esposa, de filho para pai, de pai para filho e assim por diante, mas se isso na ação prática não existir o amor de verdade, naquela hora de suportar, naquela hora de enfrentar, então na verdade não é um amor.
O amor de Deus ele não ficou no campo das ideias, ele não ficou no planejamento de ações. O amor de Deus ele é prático, ele é sacrificial. Ele ofereceu o seu próprio filho, o único filho, o único que ele gerou, por isso que é chamado de filho unigênito, único gerado. Por causa do meu pecado e do seu pecado, nós somos objeto ou alvos da ira de Deus. A Bíblia vai nos mostrar constantemente que Deus se revela ou se manifesta sua ira contra o homem por causa do seu pecado. Então pense que aquelas pessoas que pecaram contra Deus, eu e você que ofendemos a Deus, que não demos a Deus a glória que era devida, que éramos alvos de sua ira, que estávamos de costas virados para ele, de repente nós nos tornamos objetos do seu amor. O Deus que deveria manifestar ira para nós, ele manifesta para nós amor, quando ele entrega o seu próprio filho. Os objetos da ira passam a ser objetos do amor, um amor sacrificial. A entrega de Jesus para morrer por nós mostra que aquele plano desde a eternidade, conforme diz Efésios capítulo 1, Deus entregou o seu Filho para morrer por nós desde antes da fundação do mundo. Torna-se prático esse planejamento vivencial no nascimento de Jesus de Nazaré. Cristo não conquistou a afeição de Deus para nós. Muitas pessoas às vezes entendem o evangelho errado, né? Que foi Cristo que conquistara a afeição de Deus para nós. É exatamente o contrário. É o oposto disso o Evangelho. O Evangelho mostra que por causa de sua afeição, por causa de seu amor por nós, Deus entregou Jesus. É claro que ele vai se tornar mediador da aliança, mediador do pacto, intermediário entre nós e Deus. Mas não podemos inverter a ordem. Lembra que eu disse que aqui está exposto o plano de salvação, a ação das três pessoas da Trindade: o Espírito, o Filho e aqui o Pai. E aqui o protagonista de todo o verso de número 16 é o Pai. Assim como no verso 14 e 15 é o Filho, e nos outros versos anteriores, muitos deles é o Espírito, aqui é o Pai. É a ação do Pai. É o mover do Pai, é o planejar do Pai, é a entrega do Pai, é a renúncia do Pai, é a renúncia do próprio Filho. Cristo morreu na cruz pelos pecadores eleitos, porque Deus amou esses eleitos perdidos. Tu já imaginou sobre o sacrifício que fora para Deus entregar Jesus para morrer na cruz por mim e por ti? Já parou para pensar na renúncia tanto do Pai quanto do Filho, mas aqui a renúncia do Pai? Romanos capítulo 5, o apóstolo Paulo fala assim: pode ser que por alguma pessoa justa alguém se interesse em morrer, mas não é esse o caso meu e seu. Não somos pessoas justas, não somos pessoas boas, somos pessoas ruins, somos pessoas más, e Deus entregou o seu próprio Filho por nós. Nós precisamos entender de uma vez por todas: a salvação é pela graça, conforme diz Efésios capítulo 2 e muitos outros textos nas Escrituras Sagradas que tratam de graça. E o significado é favor imerecido. Mas lembre-se, não foi de graça. Teve um alto custo tanto para o Pai, como teve um alto custo para o Filho. No texto, é o alto custo do Pai. O Pai que eternamente gerara o seu Filho, envolvera com ele desde a chamada eternidade passada, que fizera ele nascer majestosamente, anunciara o seu nascimento durante quase 4.000 anos, que fizera ele nascer majestosamente em uma manjedoura, fizeram os céus descer à terra e trombetear e tocar trombeta, anunciando que o seu filho é nascer. E aí o pai tem que virar as costas para o filho em agonia extrema sobre a cruz.
dizendo ao Pai: tu me abandonaste? Tu me desamparaste? É um único momento da relação de pai e filho, em que o pai abandona o filho. Esse é o sentido de que deu o seu filho unigênito. Ele deu a morte. Deus desamparou Jesus para que pudesse amparar a ti e a mim. O preço foi tanto de sacrifício como de sacrifício de sangue, tanto do filho tendo todas as condições de descer da cruz, como do pai de intervir em favor de seu filho. Muitas vezes nós, os pais, nós vemos nossos filhos em uma situação difícil e nós estamos totalmente limitados e incapacitados de fazer qualquer coisa para mudar a realidade deles. Pensa aí, de repente, um filho que você enfrentar uma enfermidade com ele e assim por diante. Mas não é disso que nós estamos falando. Nós falamos de um Deus que tinha todo o poder. Tinha todas as condições de reverter a situação de seu filho sobre a cruz. E ele não fizera. E ele não fizera por quê mesmo? Porque ele nos amou com um amor que não pode ser medido. Esse amor fora tanto da entrega do Pai como da entrega do Filho. E por último, a quinta característica, evidentemente, está lá. E ele diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Para quê? Na língua portuguesa, essa expressão, adjunto de finalidade. Se eu não me engano, adjunto adverbial de finalidade. Para quê? Indica a finalidade do amor e da entrega de Jesus. E ele diz assim: para que todo que nele crê. Lembra lá que eu disse para você que a ideia do universalismo, agora o finalzinho do verso derruba essa ideia que Jesus morreu e todo mundo vai para o céu de qualquer maneira. Não. Ele diz assim que a finalidade da morte de Jesus é para aquele que crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Os eleitos de Deus antes da fundação do mundo. A entrega de Cristo pelo Pai para morrer por nós tinha um objetivo. Ele, Jesus, fosse o alvo de nossa fé. Que eu e você lançássemos sobre Cristo toda a nossa confiança de vida eterna. Não é a ideia, aquele conhecimento intelectual sobre Jesus, é uma renúncia de vida, é uma entrega de vida, é lançar nele toda a nossa expectativa, é lançar nele toda a nossa fé, na sua suficiência de seu sacrifício vicário e expiatório. Esse ato de Deus, visto aqui em João 3,16, sempre visou a redenção, a nossa redenção eterna, tirar-nos da condição que vivíamos. Assim como eu falara para vocês daquilo que for exposto, desde o verso 1 do capítulo 3 até o verso de número 16, cuja fonte é a cruz. Eu vou ler agora uma frase de Matthew Henry sobre essa expressão aqui: para que todo aquele que não pereça, não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha o que Matthew Henry diz assim: esta é a indescritível felicidade de todos aqueles que creem, ou de todos aqueles que acreditam, da qual são devedores de Cristo, para toda a eternidade, para todo o sempre. Esses que creem, são salvos das angústias do inferno, libertados do caminho do abismo. Deus tirou os seus pecados, um perdão que fora comprado por Cristo na cruz. A quinta característica do amor de Deus, salvífico. Tirar-nos da perdição eterna. Essa palavra perecer, a ideia dela aqui é apodrecimento. Mas aplicado no sentido figurado, perecimento é perdição eterna. Mas ao invés disso, a Bíblia diz: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida.
vida eterna. Eu acredito que você que está me ouvindo, você já ouviu alguma vez esse texto. E eu lhe faço uma pergunta. Quantas vezes você ouviu falar sobre o amor de Deus? Quantas pessoas talvez já falaram para ti? Ou diretamente, ou através de uma mensagem do WhatsApp, daquelas figurinhas, daqueles mini vídeos no WhatsApp que tem por aí correndo, no Face, no Instagram e assim por diante. A segunda pergunta é, se você ouviu falar sobre o amor de Deus, por que você não se entregou a Ele ainda? Por que você não renunciou à sua autossuficiência? Por que você não deixa de ouvir a voz de Satanás, que diz que, por exemplo, para você não tem mais jeito, ou que você não é digno? Ninguém é digno. Por que você não passa a ouvir a voz de Deus? Para que você não pereça, mas para que você, em vez de caminhar para o abismo, como disse o pastor Mateuim, você caminha na direção do céu. Você já recebeu Jesus como Senhor e Salvador? Você já recebeu esse presente? Que é a salvação gratuita e imerecida, mas não dada de maneira mesquinha pelo Deus e Pai. Mas Jesus chamou esta vida que Ele nos dá de abundante. Ele chamou essa vida de vida plena. Ninguém é merecedor. Mas todos que ouvem e creem e recebem esse glorioso amor, recebem a intensidade de um amor que não pode ser medido. Disse também o pregador que o amor de Deus não pode ser medido, mas ele pode ser sentido. Ele pode ser acalentado em toda a sua plenitude dentro do nosso coração. Nós vamos cantar novamente uma música, a última música que nós cantamos, Não Tenha Sobre Ti. E eu gostaria que enquanto cantássemos você pensasse sobre isso, sobre esse grande amor, sobre esse glorioso amor, o amor de Deus. Vamos lá, presbítero Silvério, Sara e Dona Mulher. E enquanto cantamos, vá pensando aí, não seria esta noite oportuna? Não seria esta a noite própria? E você fazer uma entrega da sua vida, que nada mais significa receber toda a intensidade desse amor de Deus em seu coração por meio de Jesus Cristo. Ouça essa música. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois és somente um. Seria muito para ti. É Jesus que diz: é meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Que o Espírito vença a sua resistência. Espírito de Deus, não temas em mim, tiveres que tomar decisão, entrega tudo a mim, confia de todo o coração.
somente meu todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Somente meu todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Vamos combinar uma coisa? Você se entrega aí a Jesus, abre o seu coração e eu oro aqui por ti, clamando a Deus que Deus te ajude aí e derrame graça sobre a sua vida. Vamos orar? Ore aí, eu oro aqui por ti. Pai, em nome de Jesus, que grande amor, que glorioso amor, que amor de tal maneira é o seu amor por nós. Nós glorificamos e bendizemos o teu santo nome. Pai, que este amigo, esta amiga, esta pessoa que o ouviu, que está ouvindo a voz do teu evangelho, muitos deles teus filhos, ó Deus, que outrora fora atuante no teu reino, na tua obra e na tua causa, mas hoje o coração está frio, estão em dúvida. Satanás lançou dúvida na mente, no coração dele e dela em relação ao teu glorioso amor, se sentindo indignos. E verdadeiramente todos nós somos indignos, mas o Senhor nos considerou por meio de teu Filho Jesus, objetos de teu amor. Então visite esta família, este lar, este moço, essa moça, esse senhor, essa senhora, essa pessoa que está ouvindo a voz da tua palavra. Ó Deus, em nome de Jesus, que o teu Espírito age no coração dela e ele e ela venham receber a vida eterna de Jesus Cristo. Ou aquele que já ouviu do Senhor tem um avivamento no seu coração sobre a extensão e a grandeza, a profundidade e a largura do glorioso amor do Senhor por nós. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Quero te convidar em nome de Jesus para estar conosco na próxima quarta-feira. Aí então vamos dar a finalização na oração do Pai Nosso. Nós vamos falar da doxologia, da adoração na oração do Pai Nosso. E se Deus nos permitir, em nome de Jesus, no próximo domingo também estaremos aqui. Então reserve esse tempo aí, quarta-feira, 19 horas em diante, até as 20 horas, mais ou menos como agora, 8h10, 20h10, e também no próximo domingo, nesse mesmo horário aí, entre 7 e 8, 8h10. Que Deus abençoe a sua vida e abençoe a vida de sua família. Deixa eu orar por ti. Pai, em nome de Jesus, este lar e esta família que ouviu a tua voz, a voz da tua palavra, não a voz da igreja, não a voz do pregador, mas a voz da tua palavra, que é a voz ecoada pelo teu Espírito, seja inundada pelo teu amor e abençoados por ti. Visite cada um de acordo com as suas necessidades, Pai. E a nossa maior necessidade é a alegria da vida eterna em teu Filho Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, a sua vida e a sua família, em nome de Jesus.